Nós somos saraivada de história e a aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os ideais da Revolução Francesa. Eles foram alcançados? No século XVIII, a França vai protagonizar uma importante alteração nas estruturas que vai influenciar todo o mundo ocidental. Essa revolução que ocorre na França, ela é muito influenciada pelo Iluminismo, que é um movimento que vai trazer uma série de reflexões sobre o ser humano, como as reflexões feitas por Immanuel Kant. Olá, vamos falar um pouco sobre Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant ele traz uma teoria dentro do ramo da epistemologia, né, que é a teoria do criticismo. O criticismo é basicamente a junção, a união entre duas teorias, o empirismo e o racionalismo. Dentro do criticismo, o Kant vai trazer a teoria dos juízos, né? O Kant vai dizer que o papel central da busca por conhecimento não seria o objeto, mas sim o homem. E aí ele traz na teoria dos juízos 3 juízos. O juízo entenda como conhecimento. Então ele traz juízos analíticos, juízo sintético a priori e juízo sintético a posteriori. Além das reflexões filosóficas, há propostas de mudança no campo da política. Por exemplo, defendendo a limitação do poder do rei, a substituição do absolutismo monárquico, que estava em vigor na França e em outros países, por uma monarquia parlamentarista, ao menos por uma monarquia constitucional. Alguns defendiam que houvesse uma república. Os pensadores do Iluminismo, alguns dos quais bastante ativos na Revolução Francesa, não tinham ideias exatamente iguais. Montesquieu, por exemplo, o barão de Montesquieu, defendia a tripartição do poder. Os 3 poderes que hoje estão aplicados, mais ou menos, em todos os países do mundo: legislativo, executivo e judiciário. Escreveu Montesquieu: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de modo que o poder seja contido pelo poder. Jean-Jacques Rousseau defendia que a propriedade privada é um roubo, que a sociedade era muito desigual e que era preciso radicalizar na distribuição da riqueza e o acesso à participação política. Ele, por exemplo, defendia uma república. Mas como estava a França no século XVIII? Na verdade, existia uma nobreza que monopolizava, associadamente ao clero, os bens, os recursos, e vivia num luxo. A burguesia, que enriquecia através do comércio, das manufaturas, da indústria, comprava títulos de nobreza através do casamento, mas a nobreza, para barrar o seu avanço, era cada vez mais requintada, desenvolvia a chamada etiqueta, desenvolvia uma série de mesuras, de cumprimentos e atividades que muitas vezes acabavam por tentar excluir as demais pessoas. Olá, gente, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre as danças de corte, conhecida como as danças de salão. No contexto da Revolução Francesa, a população e a burguesia se influenciaram pelas danças alemãs para contrariar a igreja e a nobreza. Então, o que é que eles fizeram? Devido a isso, os músicos naquela época, o Mozart e o Beethoven, dentre outros, eles escreviam essas valsas. Então nasceu a valsa vienense. Ou seja, no século XIX, essas danças elas tiveram assim um reconhecimento internacional. E os casais eles não dançavam tão próximos, assim como até hoje é dessa forma. Mas existe todo um contexto de lateralidade, não é? De frente, de trás, ou seja, esse direcionamento, essa espacialidade, mas com esse contato com o dançar a 2, que é essa base que influenciou hoje, então, devido aos mestres da dança naquela época, que seriam os coreógrafos de hoje, então, devido aos desenhos coreográficos, foi que foi se utilizando e enriquecendo as grandes danças que nós conhecemos hoje, dentre aqui no Brasil, como o forró, o bolero, o samba de gafieira, assim como dos outros países, a salsa, o tango,
a própria valsa vienense, que ainda tem, que seriam as danças tradicionais de dança de salão e as danças mais populares. E essa fica a nossa dica aí sobre as danças de corte, hoje danças de salão. Então, o contexto da França na Revolução era de uma monarquia absolutista. Existia uma economia em crise. E o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, não pagavam impostos. E isso vai gerar incômodo no terceiro estado, que era representado pela burguesia. Então a gente vai ter um processo de ruptura, a chamada tomada da Bastilha como marco inicial para a nova França que surge. E a disputa pelo poder na França do século XVIII é muito grande. O grupo que chegou ao poder se divide em girondinos, que seria a alta burguesia, e jacobinos, que seria a pequena e a média burguesia. Os girondinos tentando medidas mais conservadoras, os jacobinos mais ligados ao povo, principalmente os trabalhadores urbanos de Paris, chamados de sans-culottes. E, na verdade, esses grupos vão se alternando no poder, nas várias fases da Revolução Francesa. Fato é que a França, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai influenciar vários movimentos e leis e constituições ao redor do mundo. Inegavelmente, há avanços no que se refere a considerar que todos os homens são iguais e que deva haver uma participação mais efetiva de todo mundo na condução dos seus destinos. De todo modo, a Revolução Francesa ainda vai enfrentar golpes e contragolpes e vai tentar frear isso tudo com a figura do general Napoleão Bonaparte, no golpe do 18 Brumário. Napoleão tenta manter os ideais da Revolução Francesa e conquistar a Europa e conquistar o mundo. Como a gente sabe, a atuação de Napoleão influencia muito a história do nosso país, quando ele decreta o bloqueio continental e a família real portuguesa vem para cá, as coisas mudam. Isso vai influenciar o nosso processo de independência. Mas isso já é uma outra história. Nós somos Saraivada da História e esperamos você. Até a próxima.